mais uma HAL que me recomendaram, que é sobre um cara que teve a sua filha que virou a vilão final, ou boss final, pra quem entende de jogos. Sem muita enrolação, vamos começar. Uma HAL já começa com uma frase: minha filha destruiu esse mundo. Na onde mostra o mundo destruído com muito gelo. E assim aparece o protagonista que está andando na neve. Até o momento que ele acaba encontrando ela, sim, a filha dele. Na onde ele olha com a expressão bastante triste. E ele pergunta por que ela fez isso. E ela logo fala: só agora que você vê eu como a sua filha? E ele faz uma expressão como se estivesse deprimido. Até o momento amigo, que aparece esses caras, na onde ele fala que não vai matar a sua filha. Mas mesmo assim eles falam que é para ele recuar porque eles vão matar a filha dele. E ele quer impedir, não quer deixar. E ela fica espantada com essa atitude dele. E acaba brigando eles dois. E assim um acaba perdendo. E ele acaba caindo no chão e morrendo. E ela acaba se espantando e assim se irritando e ficando deprimente. Na onde ela estoura de raiva e ele acaba caindo num penhasco e assim morre. Até aparecer uma frase dizendo: o caçador Lee Se-jun começou a quest única. Mude o futuro. É a regressão começou. E ele volta ao passado. Na onde vem umas memórias antigas dele. Que ele se relacionou com uma mulher. Ela teve uma filha. E eles acabaram se separando. Até o momento que ela morre e ele tem que cuidar da filha. Até outro momento que ela é sequestrada para numa calabouço, onde ela acaba se irritando e a regressão acabou. E ele acaba acordando no quarto dele, ele se levanta, começa a pensar e olha o celular, onde ele vê o que voltou ao tempo. E fica espantado e começa a pensar o que aconteceu. Até o momento que ele vê uma batida na porta e sai correndo. E quando ele abre a porta é ela, a antiga esposa dele. E ela fala olá, e ela está com a filha dele, que também fala olá. E essa quest única é para ele prevenir os 5 infortúnios que a filha dele vai ter. E ele tem que impedir custe o que custar. Ele acaba lembrando também que ele tratou ela mal no passado, na onde ele foi um pai escroto com ela. Mas aqui ele acaba pensando e literalmente ele sabe que se não mudar esse futuro ela vai virar uma bruxa no futuro. Então ele fala com ela e trata muito bem ela, dizendo: você é minha filha? E ela fala que sim. E assim ele bota as duas para dentro de casa. E ela fica muito feliz com isso. Mas a esposa já fica desconfiada. Até porque ele ficou arrumando a casa e tudo mais. E ainda por cima tá muito comunicativo com a própria filha. E ela só fica encarando, desconfiando. Porque ele mudou muito. E ele fala que todo mundo muda. Mesmo assim ela fala que até demais não. Até porque eles terminaram em um momento ruim, onde ele se alistou do exército. E ela meio que pegou o caminho dela. E ela fala também que queria cuidar dessa criança sozinho, sem depender dele. Porém, a casa dela foi destruída e assim ela não tinha lugar para ir, até apelar para ele. E esse é o resumo da história dela. Ele fala que vai tratar ela bem, que vai cuidar dela e tudo mais, mas mesmo assim ela fala que ele não tem que se preocupar tanto. E ele fala: ah, certo, faça como que preferir. Mas ele fala que também vai abrir um espaço na casa, porque a casa é um AP pequeno. E pergunta cadê as coisas dela, e ela fala que tá lá fora. Quando ele fica só se defendendo com a filha dele. E assim ele vai buscar as coisas dele e volta. E quando volta ela tá ali só encarando. E ele com a carinha meio tímido pergunta se ela quer casar com ele. E ela fica toda espantada, tanto que ele cuspiu esse suco aqui. E ele fica meio que sem entender nada. Mas porém ela fala que não, porque eles acabaram se juntando agora e mesmo assim não tem um relacionamento profundo entre si. Realmente ele pensa e ele diz que ela tá certa, porque seria estranho isso tudo aí. Mesmo assim, ele só falou isso para não se arrepender depois, até porque no futuro ela morreu. E ele fica refletindo sobre ela do futuro. Até ela falar o nome dele. E ele fala assim, com um meio gelado. Ela só fala algumas coisas que eles não podem casar agora, porque eles terminaram numa época muito ruim. E ele fala que ela tem toda a razão e realmente não deveria votar no nada. Mesmo assim, os dois falam que vão começar a se conhecer melhor. E ele fala que certo. Ele acaba lavando a louça quando a filha tá brincando com a mãe. Até ela falar que quer entrar numa guilda. Assim ele meio que fica espantado, com medo. Até porque a causa da morte dela foi porque ela entrou numa guilda que exporou ela até o fim. E assim ele olha para ela e acaba relembrando o passado que ela teve, ou futuro na verdade. E assim esse capítulo acaba. Eu só vou dar um resumão desse capítulo até aqui. Se vocês gostaram, comentem, dê like, sugestões, e o nome tá na descrição. Então até a próxima, falou e tchau, tchau.